Claro, é evidente como as coisas mudaram ao longo do tempo. Um casal dos anos 40 ficaria certamente chocado ao ver as mensagens picantes que os casais trocam hoje em dia nos aplicativos de paquera. Durante muito tempo, o namoro era cercado por pais vigilantes e cautelosos, que repreendiam até mesmo um inocente beijo no rosto. Mas acredite, desde o início do século XX até agora, muitas coisas mudaram. Com a chegada da primeira década do século, algumas famílias ainda se preocupavam em escolher o noivo da filha e, logicamente, davam prioridade aos rapazes, nos quais a família tinha posses. O dote já não era necessário, mas nesses tempos, os pais ainda decidiam tudo. Isso porque as moças dessa década eram vistas como anjos intocados e cândidos, apresentadas à sociedade somente depois de terem se tornado mocinhas. Entregavam-se cartas de amor, bilhetinhos, e os encontros eram raros, e na presença das duas famílias. O contato físico se limitava ao toque das mãos. Nos anos 1910, as moças viam nos bailes familiares ou quermesses da igreja uma oportunidade para arrumar namorado. Por isso, os casamentos aconteciam muitas vezes entre primos ou com um vizinho. Suas mães também aguardavam essas ocasiões com ansiedade, pois ter uma solteirona em casa era um fardo econômico e social. Além dos cartões com mensagens galantes distribuídos principalmente pelos rapazes, os jovens tinham um código de paquera. Os moços davam uma baforada no charuto, limpavam o suor da testa com um lenço e coçavam a ponta do nariz para sinalizar, respectivamente, desinteresse, expectativa e muito interesse. Já as garotas prendiam flores nos vestidos. Colocar uma rosa significava estou em dúvida. Usar lírios era como dizer quero te conhecer. E a tulipa significava rejeição. Já nos anos 20, pedir a permissão dos pais para namorar era indispensável. Esse pedido era geralmente acompanhado pelos pais do rapaz para que a família da jovem garantisse que ele era um rapaz do bem. Mesmo assim, nesse tempo já havia o auxílio precioso de uma alcoviteira, papel que cabia a uma tia, prima ou madrinha, em geral da moça, para mediar o relacionamento. A alcoviteira entregava cartas de amor, levava recados, entre outras coisas. Nessa época, havia proibição de beijos e contato físico na primeira saída. Em teoria, nada mais do que a conversa acompanhada era permitido. Algumas pessoas começaram a escrever livros que, supostamente, serviam como guias para os jovens, explicando como deveriam se comportar durante uma saída e deixando as exibições públicas de carinho completamente de lado, para evitar serem julgados pelas pessoas ao redor. Nos anos 1930, o rapaz tinha que ir à casa da moça e pedir o consentimento dos pais dela para namorar, mas não era necessário ir acompanhado por um parente. Se a relação fosse aprovada, os dois podiam se considerar compromissados e já poderiam sair juntos. No entanto, o passeio tinha sempre que contar com a companhia de algum membro da família da moça. Além disso, os encontros normalmente aconteciam na parte da tarde, sendo que às 20 horas ambos precisavam estar em seus respectivos lares, pelo menos na teoria. Nessa época, o término do namoro era algo desastroso e significava a desonra da jovem. Quem namorou nos anos 40 já sabe que o namoro acontecia geralmente no portão da casa da moça. Da janela, os pais cautelosos observavam tudo atentamente. Qualquer carícia mais atrevida era repreendida no ato, já que apenas beijinhos na mão e estalinhos eram permitidos. O namoro precisava ser convertido em noivado e logo em seguida em casamento, tudo em pouco tempo. Namoros muito longos podiam indicar más intenções do rapaz e comprometer a reputação da garota. O rompimento, seja qual fosse o motivo, envergonhava a família da donzela. Na década de 50, as coisas começaram a mudar e o namoro migrou para dentro de casa. Em vez do portão, o namoro acontecia no sofá da sala. O patrulhamento seguia firme e forte. A família da jovem escolhia um membro qualquer para segurar vela e ficar de olho em carinhos mais avançados. Enquanto a liberdade masculina era estimulada, as moças que seguiam seus instintos e permitiam certas carícias ganhavam apelidos pejorativos como vassourinha ou maçaneta. Nesse tempo, a grande diversão dos jovens era se encontrar nos famosos clubes das cidades, onde aconteciam os bailes. As garotas precisavam estar acompanhadas por um irmão mais velho ou alguém de confiança. Como eram vigiadas, o flerte acontecia através das trocas de olhares. Se um rapaz se interessasse por uma moça, ele poderia convidá-la para uma dança. Esse padrão poderia se repetir em outros bailes, até o garoto ter coragem de roubar um beijo, que geralmente acontecia escondido e em segredo. Nos anos 60,
A chegada da pílula anticoncepcional ao Brasil provocou mudanças, principalmente entre as mulheres. Mesmo com a virgindade ainda em alta, as garotas passaram a se sentir mais livres para namorar quem quisessem e como quisessem. Os movimentos estudantis também permitiam maior convivência e liberdade entre os jovens. Os namoros em bares, praças e trocas de beijos em público começaram a se tornar corriqueiros e aceitos. Com mais liberdade, as carícias se prolongavam e muitas moças engravidavam. Isso era motivo de vergonha para toda a família. Aquelas que não se casavam tinham de sair de casa ou mudar de cidade. Algumas ficavam escondidas por meses em casa e depois a avó assumia a maternidade da criança. Isso porque o sexo antes do casamento era inaceitável em todas as famílias. Obviamente, nem todos seguiam os padrões morais da época. Mas, pelo menos para a sociedade, as mulheres deveriam sim se casar ainda virgens, enquanto a virgindade dos meninos não era muito discutida. A década de 70 representou a liberdade sexual dos jovens e a carga de décadas de repressão, enfim, começou a diminuir. As relações se tornaram mais efêmeras e o modelo dos pais passou a ser questionado pelos jovens. Com a proliferação dos motéis no país, os casais passaram a experimentar o sexo de uma maneira mais plena. Beijos mais demorados em público e amassos quentes nas festinhas eram comuns. Mas engana-se quem pensa que o namoro tradicional era livre aqui. No Brasil dos anos 70, os namoros ainda não tinham relações sexuais aceitas, e sugerir isso a uma garota poderia resultar em um término, já que muitas delas ainda prezavam bastante a virgindade. Contudo, em alguns depoimentos que encontramos, os beijos apaixonados de língua, amassos debaixo da blusa ou até debaixo das calcinhas eram permitidos na maioria dos namoros de longo prazo. Mesmo assim, nos anos 70, muitas garotas faziam questão de subir ao altar virgens. Ainda sem redes sociais, nos anos 80, quando você conhecia alguém interessante, tinha que literalmente rezar para encontrá-la novamente. Muitos pais permitiam que as filhas saíssem para frequentar danceterias, bares e festas sem companhia. Geralmente, tanto as garotas quanto os rapazes saíam em grupos de amigos. O flerte começava de longe e não havia muita cerimônia. Se os olhares se cruzassem, poderia ficar trocando beijos e carícias naquela noite. Contudo, apesar de muitos casais não seguirem as regras, raramente haveria sexo nos primeiros encontros. E tem mais. Uma garota que ficasse com rapazes diferentes dias seguidos poderia ser taxada de piranha na boca do povo. Geralmente, os casais começavam a namorar em encontros de finais de semana, e somente depois de algumas semanas é que conheceriam as famílias. Uma vez apresentados aos pais, o namorado frequentaria a casa da jovem e vice-versa, podendo ver filmes no videocassete ou programas de TV até tarde da noite, sem acompanhamento dos pais. Também se viam durante os dias da semana e todos saberiam que eram namorados. Nesse tempo, era mais raro não haver respeito mútuo. Um namoro prolongado com certeza teria sexo ocasional, embora isso nunca ficasse assumido. Mesmo assim, engravidar nessa época ainda era vergonhoso e raramente o casal não terminaria se casando. Já na década de 90, as ficadas se tornaram super comuns e aceitas. Os casais podiam apenas ficar sem serem namorados e tudo bem. Em vez de se prender a um único namoro, garotos e garotas passaram a beijar vários parceiros num só final de semana ou numa só noite. Isso não era visto como errado, e o namoro só iria evoluir depois de muitas ficadas, e até mesmo depois de rolar intimidade. Obviamente, o grande destaque dos anos 90 foi a explosão da internet no Brasil, que impulsionou diversas relações com o nascimento de salas virtuais de bate-papo, dando a oportunidade de conhecer e falar com pessoas de outras cidades e estados. A frase "quer tecer", que significava "quer teclar", era a forma de chamar a pessoa para conversar somente com você em uma sala de papo. A troca de mensagens SMS também impulsionou os namoros e deu mais oportunidades aos mais tímidos de se expressarem. Foi nessa década que os adolescentes começaram a ganhar permissão dos pais para levar namorados para dormir em casa. As meninas já podiam usar pílulas anticoncepcionais com autorização dos pais. E devido ao surgimento do vírus da AIDS na década anterior, o uso da camisinha se tornou muito comum e as gravidezes antes do casamento diminuíram bastante. Conte pra gente nos comentários se você namorou em uma dessas décadas e se faltou contar alguma coisa neste vídeo. Deixe seu like e, se não for inscrito, faça isso agora!